Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 16 ao 18 diz: Por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Este é mais um momento acordando com a palavra de Deus. Desperta tu que dormes do teu sono espiritual. Jesus Cristo muito breve voltará. Sou o evangelista Dinei Marinho e a palavra hoje é sobre família e casamento. O que nós devemos fazer diante das coisas que têm acontecido no dia a dia. Como conduzir a nossa família diante da presença de Deus sem deixar que sejam corrompidas por tantas coisas que vêm tentando persuadir. Nós devemos manter a nossa fé em Deus e permanecermos fiéis ao Senhor. São muitas as tribulações que essa vida nos traz. E se nós não nos esforçarmos para experimentar uma renovação espiritual diariamente com Cristo, nós seremos tentados a desanimar na fé que um dia alegremente nós abraçamos, recebendo a Cristo na nossa vida. E o que pode nos desanimar na fé? Problemas financeiros, doenças, decepção com amigos, decepção na família, problemas no casamento, perseguições, carência afetiva ou um mau exemplo de um líder espiritual. O apóstolo Paulo, ele nos lembra que nós somos frágeis como um vaso de barro, mas que o poder de Deus em nós nos torna forte, impedindo que nós sejamos quebrados pelas tentações da vida. O cristão pode dizer que ele enfrenta tribulações, mas ele não deve se angustiar, ele não deve ficar perplexo com tudo isso que está acontecendo, mas ele tem que encarar com força e fé, ele não deve desanimar. Mesmo que esteja sendo perseguido, não deve se sentir desamparado, se até mesmo estiver sendo abatido, porém não destruído. É assim o que o apóstolo Paulo nos ensina. E o que faz a diferença na vida do cristão, tornando-o forte e resoluto, é a fé no amanhã, quando nós confiamos no agir de Deus em nosso favor. Ele deve encarar as tribulações da vida, ainda que difíceis e dolorosas situações venham tentando tirar a fé, o ânimo, a paz e a alegria. Agarre-se nas promessas de Cristo para você. Busque uma renovação espiritual diária através de oração e leitura da Bíblia. Procure encarar as decepções que você tem, os transtornos, a tristeza. Procure encarar com ousadia. Procure encarar com força e coragem. Jamais você será quebrantado por este mundo, ainda que você sofra, mas jamais você passará por destruição nesta terra, porque Deus está do seu lado e com Deus você não é destruído, mas Deus te chamou para vencer. Você pode vencer, você é um vencedor em Cristo Jesus. É o oleiro celestial que ele fala, que faz de nós vasos novos, cheios da presença de Deus. Muitas pessoas olham para o vaso de barro e acham ele frágil demais, mas o importante é a presença de Deus que está dentro do vaso de barro. E uma das coisas que mais tem afetado famílias, mulheres e homens que tentam viver uma vida na presença de Deus, são um ditado popular que diz assim: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada a rolar na lama. Quando fala que o cachorro está comendo o próprio vômito e a porca que foi lavada, ela está novamente ali rolando pela lama fedorenta do chiqueiro, são as imagens repulsivas e ao mesmo tempo até mesmo engraçado. Pedro usa esta imagem para ilustrar 3 tipos de cristão: aqueles que negam ao Senhor, aqueles que defendem as práticas licenciosas do mundo e aqueles que se opõem à lei de Deus, mesmo professando uma fé em Cristo. Negar ao Senhor é ensinar doutrinas que rebaixam a pessoa de Jesus, negando que Ele seja eterno assim como o Pai é. É acreditar que Ele foi criado como os anjos e os homens, que Ele é apenas uma criatura de Deus, que Ele é apenas uma pessoa comum como eu e você, sendo levado à condição de Deus devido ao amor de Deus que o criou. Ou seja, muitas vezes as pessoas pregam um Jesus que foi feito homem, mas que de um certo momento foi elevado a se tornar como um Deus.
essas crenças, elas implicam o entendimento humano sobre o amor de Deus pela humanidade, pois a morte de Cristo não seria Deus morrendo por suas criaturas, mas uma criatura morrendo por outra criatura. Negar o Senhor significa também ter aparência de piedade, como Paulo diz em 2 Timóteo, no capítulo 3, mas negar a eficácia dela. Significa viver uma vida dupla, tendo aparência de cristão, mas vivendo como uma pessoa do mundo. Significa falar uma coisa e fazer outra. Significa pregar e não viver aquilo que prega. A Bíblia fala destes, afasta-te. Muitas pessoas dizem, segue o que eu falo, mas não segue o que eu faço. Pessoas que não são exemplos, mas que querem falar alguma coisa. É interessante que quando Paulo chama a responsabilidade para ele fala, seja os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu gosto muito de citar o exemplo de Adão e Eva ali no paraíso, quando Deus chega para Adão e fala para ele, por que você fez isso, Adão? Ele naquele momento, ele não assumiu a responsabilidade de um homem, de um sacerdote de lá, do pai de família. Naquele momento ele fala que a culpa é de Eva. E Eva fala que a culpa é da serpente. Ninguém assume a responsabilidade perante Deus. Todos os dias nós temos situações na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, que Deus ele está provando a cada um de nós, para sabermos se nós vamos estar firmes na presença do Senhor. E muitas pessoas não querem esta responsabilidade de serem fiéis a Deus. Não querem abraçar a responsabilidade de conduzir a família diante dos pés do Senhor. E o mundo hoje em dia é conduzido por uma falsa teologia, onde as pessoas estão se opondo à lei de Deus, estão ensinando que o fato de Cristo ter morrido na cruz, que nós não precisamos mais nos preocupar em guardar os mandamentos do Senhor, pois nós temos aí, entre aspas, uma tal liberdade em Cristo. Esta é uma liberdade falsa que só conduz à escravidão do pecado. São pessoas buscando uma desculpa para voltar a pecar novamente, assim como a Bíblia diz, o cão volta ao próprio vômito. Ela é baseada na distorção de um texto sagrado em promessas falsas e palavras vazias que empolgam o sentimento das pessoas, mas que não passam de mentiras, pois são produtos do pai da mentira, que é o próprio diabo, pois desde o início dos tempos, lá em Adão e Eva, ele enganava as pessoas. Ele trouxe a mentira para o casamento, ele trouxe a mentira para a família, e ainda usava a palavra de Deus, pois Deus falou, sendo que Deus não tinha falado. E muitas pessoas estão usando a Escritura como desculpa para os seus próprios pretextos, para viver uma vida que não agrada a Deus. E muitas pessoas falam, mas Deus é amor, Deus é bom, Deus não vai me condenar por causa disso. As pessoas estão querendo que Deus seja sempre o amor da vida delas e elas sejam o amor eterno de Deus, e Deus não pode tocá-las porque fala que Deus é amor, mas esquecem de dizer que Deus é justiça. E a palavra de Deus fala que quando nós não vivemos uma vida na presença de Deus, não há outro caminho senão a condenação eterna. Por isso Jesus Cristo diz que Ele é o único caminho que nos leva para o céu, e quando Ele joga esta responsabilidade para o pai de família, para uma mãe, uma dona de casa, no qual está para conduzir a família diante de Deus, nós temos que encontrar diante do Senhor o refúgio para a nossa família. Então que este provérbio, o cão voltou ao próprio vômito e a porca lavada a rolar novamente na lama, não venham fazer parte da nossa vida, não venham fazer parte da nossa família, que nós não estejamos levando a nossa família para o chiqueiro, que nós não estejamos colocando a nossa família para se alimentar dos vômitos do mundo, das coisas no qual o mundo está oferecendo, que são tão repulsivas, coisas no qual não agrada a Deus. Mas o ser humano está ali querendo ganhar aquilo no qual as mídias sociais estão oferecendo. Tantas pessoas que estão sendo conduzidas para o inferno e estão querendo destruir as famílias, e muitas pessoas estão prestigiando. Porque hoje em dia tem muitas pessoas famosas, tem muitas pessoas que têm essa tal de liberdade em cima das crianças para ensinar e redigir essas crianças por aquilo no qual eles acreditam que é a verdade. Coisas que acham que são sem culpa ou sem mácula e estão ensinando para as crianças, distorcendo a palavra de Deus.
Hoje vemos aí muitos youtubers ensinando coisas que desagradam a Deus e muitas pessoas estão seguindo seus próprios ensinamentos. Muitos jovens não têm coragem de obedecer o pai e a mãe, mas têm coragem de obedecer aquilo que um youtuber vem tentando ensinar, aquilo que um cantor famoso vem tentando ensinar para os jovens, aquilo que um jogador de futebol, por causa da sua fama, do sucesso, vem tentando colocar na cabeça das crianças, algo que não agrada a Deus. Ah, mas está na moda, isso é comum, isso é normal. E então as pessoas querem fazer aquilo que é comum para o mundo, mas esquecem que isso desagrada a presença de Deus. E então que nós venhamos hoje aprender com esta palavra do Senhor, a sermos pessoas cada vez mais santificadas na presença de Deus pelo próprio Deus, e não voltarmos para a impureza do mundo. E o pior, ainda levando a família junto, afundando a família junto com as coisas erradas deste mundo. Nesta semana, a mensagem tem sido voltada para a cruz de Cristo e o que nós devemos fazer para receber a cruz de Cristo sobre a nossa vida. A cruz de Cristo não é um fardo sobre nós, mas é uma renúncia àquilo no qual nos escravizava, e isso então se torna um fardo leve, porque o fardo de Cristo é um fardo leve, e isso tira todo o peso da nossa alma, porque naquilo que nós tínhamos prazer antigamente, nós não podemos mais permanecer. Porque caso contrário, nós estaremos fazendo parte deste provérbio. E quando Deus está falando para cada um de nós que o homem tem que assumir a cruz diante do casamento, a mulher tem que carregar a cruz diante do casamento, diante da família, é porque certos momentos da nossa vida, nós temos que renunciar ao próprio eu. Ah, mas eu tenho razão porque a culpa não é minha. Quando você carrega a cruz, você renuncia à tua própria razão para viver a vontade de Deus na tua vida. E a vontade de Deus é o amor expressado de Deus naquela cruz por cada um de nós. Porque Jesus tinha razão. Jesus tinha motivo para ser encontrado sempre certo. Ele é o correto, ele é certo. Ele não precisava morrer naquela cruz por cada um de nós, mas ele se fez pecador por amar a cada um de nós. Ele foi tido como maldito naquela cruz por cada um de nós. E o homem, diante do casamento, ele fala diante de certos momentos: ah, mas eu tenho razão porque a culpa não é minha. Deus não está procurando de quem é razão. Deus está procurando aqueles que expressam o verdadeiro amor do Senhor diante dos problemas, diante das dificuldades. Eu não estou falando aqui que eu sou perfeito diante destas coisas. Eu tenho que ser moldado de acordo à vontade de Deus quando eu coloco a minha cruz nas minhas costas e carrego de acordo à vontade do Senhor, renegando o próprio eu, para viver uma vida na presença do Senhor, pois o mais importante não é a minha razão diante das consequências, o mais importante é o amor de Deus derramado sobre a minha casa. E se eu tenho verdadeiramente o amor de Deus, mesmo que você tenha razão, você vai ter o amor de Deus e a sabedoria de Deus para conduzir a tua família diante da presença do Senhor. Ainda que você tenha razão, o teu marido te ofendeu, o teu marido te humilhou, mas você tem o amor de Deus na sua vida para conduzir a tua família, orar pela tua família e acreditar no agir do Senhor, pois Deus é um Deus que faz o milagre acontecer. E quando nós deixamos de viver a razão para viver o amor de Cristo na nossa vida, a nossa família então é conduzida diante da presença do Senhor. A ira, as brigas não nos afetarão, mas nós iremos nos calar diante de tais coisas para que nós venhamos ter sabedoria vindo diretamente do trono de Deus para sabermos como redigir estas coisas, como nós devemos nos comportar diante de cada problema, de cada situação. E então a palavra de Deus hoje para a nossa vida é: tome a tua cruz e siga a Cristo. Siga a Cristo diante do teu casamento. Tome a cruz no casamento, na família, diante da família. Não venha brigar por razão, porque você está certo ou porque o outro está errado, você está com a razão, mas venha carregar a cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo é onde você nega a si mesmo, nega o próprio eu, porque você tem o amor de Deus na sua vida. E quando você expressa o amor de Deus em você e através de você, Deus faz tantas coisas que nós nem conseguimos imaginar. Mas muitas pessoas dizem assim: ah, mas ele me ofendeu, ela me ofendeu. E aí, como que fica? Quando aquelas pessoas crucificaram Jesus, antes mesmo de crucificar, muitos açoitaram a Cristo, outros bateram no rosto de Jesus. Mas no final ele disse: Pai, perdoa-os,
porque eles não sabem o que fazem. Isto somente um coração cheio da presença de Deus, o grande amor de Deus em Jesus Cristo, pode falar isso. E quando nós estamos cheios da presença de Deus, tem essas situações na nossa vida e nós vamos falar: Pai, perdoa-os, pois não sabe o que fazem. Não tome a tua justiça sobre a nossa família. Coloque a tua família nas mãos de Deus. Peça perdão por tua família. Ensine a tua família o verdadeiro significado do amor de Deus. E Deus irá agir continuamente em você e através de você, te dando forças para enfrentar todos os dias esta situação que vem tentar tirar a nossa paz, pois o diabo ele veio para roubar, matar e destruir, e ele está tentando destruir tantas famílias, mas com a presença de Deus, Deus veio para trazer vida e vida com abundância. Deus veio abençoar a família, Deus veio abençoar a sua vida, Deus veio abençoar o teu trabalho, Deus veio te trazer paz e alegria e uma fé onde você vai ver o agir extraordinário de Deus. Em onde você estiver, você vai contemplar Deus agindo em você e através de você. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família. Não desista de lutar, não volte para as coisas no qual o inimigo está oferecendo. Não sejamos como o provérbio diz, que o cão voltou ao próprio vômito e a porca lavada voltou para a lama do chiqueiro. Mas nós somos novas criaturas em Jesus Cristo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, não aceitando as propostas de Satanás. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, traga-me renovo, seja o meu socorro, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Faz de mim o teu adorador. Espírito Santo, te sentir é o meu desejo. Faz abrigo em meu peito. Só tu és.